Olá galera, meu nome é Bárbara e eu estou aqui para fazer uma comparação do livro Metamorfose do Kafka com uma série chamada Dilema, que fala sobre uma proposta que uma mulher de negócios faz a um casal, e a partir desse contexto surge toda uma história cheia de reviravoltas e de suspense também, onde você quer descobrir o que está acontecendo. E aí, a partir daí eu vou traçar o que eu vi na obra do Kafka para uma das personagens dessa série, que se chama a Annie Montgomery. Então vai conter alguns spoilers aqui quando eu for comentar a respeito dessa comparação, tudo bem? Mas não vão ser todos os spoilers, vão ser só alguns a respeito da personagem. Mas antes, vocês devem estar se perguntando, talvez para quem não tenha ouvido falar, o que seria essa obra do Kafka, Se chama Metamorfose. Aqui a gente tem o livro aqui, e fala sobre o seguinte, Gregor Samsa, um caixeiro viajante, certo dia, ao acordar, descobre que se metamorfoseou em algo semelhante a um gigante inseto. E a partir daí o que acontece? Quando isso acontece, essa transição dele para essa outra vida, ela se desenrola com base nas transformações pelas quais a família passa, em virtude da mudança inicial do Samsa, agora visto pelos pais, não como um ser humano, antes, que eu acho que ajudava a família, que lutava pela família também, mas sim como um animal nojento, e pela irmã como uma criatura digna de pena. A obra é dividida em 3 partes, ali é uma dose de humor a fatos inverossímeis, e o autor nos leva a pensar sobre a condição humana frente a acontecimentos inesperados que resultam em mudanças bruscas. Essa obra, embora tenha sido publicada em 1915, ela se mantém viva por conta dos valores que essa obra passa, à sociedade, na relação também, do contrato social em relação à questão do Estado com o direito, devido aos temas também peculiares da sociedade atual, que tratam-se a falar a respeito do pessimismo, da crise existencial, da solidão, da dignidade humana, da impotência humana e da falta de esperança, E aí eu vou falar uma relação aqui de um documento que eu li, para fazer a relação com a personagem, que é o seguinte. Aqui nesse documento nós temos como é que essa metamorfose desse livro pode nos ensinar sobre direitos humanos, A mensagem do livro é dura. Primeiro, porque ela traz uma transição que muda a vida de alguém para sempre. Então, pode ser uma situação de uma pessoa que antes tinha uma vida e de repente acontece algo com ela, onde esse algo traz essa pessoa para uma vida totalmente diferente, para uns valores totalmente diferentes, e daí a pessoa nunca mais é a mesma, nesse sentido. Por isso que a mensagem é dura, tudo bem? Só que aqui no livro a gente vai ter que associar essa mudança a algo ruim, por conta de que o personagem, ele é visto como alguém digno de pena, ele não é mais visto como um ser humano, Não é mais visto desse jeito, E aí ele fala o seguinte aqui, eu sei que o parâmetro do Kafka para discutir um tema tão complexo incomoda. Quem lê a Metamorfose sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque imagina você ler que um personagem é um ser humano e depois esse ser humano ele vira um inseto. E aí você vê ele se debruçando sobre ele mesmo, ele tendo dificuldades para poder ter contato com a família que agora o não vê mais como um filho, de fato, porque ele teve essa mudança de condição, E ele fala sobre a questão também da hipocrisia e abre uma carapaça de máscaras que usamos para nos proteger do que nós é diferente, como aqui ele está falando nesse papel, certo? O personagem principal aqui ele é o Gregório, certo? Que é um homem trabalhador, um homem que ajuda a família, e de repente acontece essa transição dele, tudo bem? E a partir daí a gente vê uma realidade fria e assustadora, que eu posso vincular, por exemplo, a uma pessoa que foi acusada de um crime que não cometeu e é presa por vários anos e é obrigada a se submeter a um regime na qual ela não faz parte. E imagine então uma pessoa que está tendo uma vida boa, está na sua condição de trabalho, está estudando, o que quer que seja, e de repente ela é acusada de um crime que não cometeu, como muito acontece aqui no Brasil. Então a gente pode associar também essa transição, essa metamorfose, nesse sentido também penal. Ou seja, assim como aqui nesse livro acontece a condição da pessoa virar um inseto e não ser vista mais como antes, e tudo mudar, eu posso dizer o mesmo de uma pessoa que é acusada de crime que não cometeu. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão
talvez acreditar que aquela pessoa realmente cometeu o crime. Mas quem de fato conhece aquela pessoa e sabe que ela está falando a verdade, vai apoiar ela. Mas vai ter pessoas que não vão acreditar, não vão mais ver ela como ela era antes. E essa é uma metamorfose que vai acontecer na vida dela, que ela vai ser obrigada a se submeter por conta dos valores da sociedade, né? Onde um criminoso, como a gente bem sabe, não é tratado de uma forma tão bacana, né? E ainda mais quando uma pessoa, por exemplo, de forma injusta, né? Quando isso acontece de uma forma injusta, né? E aqui diz o seguinte, principalmente sobre o ponto de vista de quem não consegue ver o invisível, a alma do ser, a sua dignidade. Por quê? Porque quando você transfere a vida de uma pessoa a uma outra condição, como por exemplo, de um criminoso, as pessoas não vão procurar saber da dignidade desse criminoso, da essência desse criminoso, das coisas boas desse criminoso. As pessoas só vão olhar aquele lado ruim da pessoa. Assim como no livro aqui, é só um inseto, é uma coisa nojenta, não é digno de viver, por exemplo, estou dando um exemplo, mas em determinado ponto do livro, né, a irmã dele, ela fala isso, né, com outras palavras. Ela diz que ele está causando muito problema, então ele é um fardo. E pense em quantas pessoas nesse mundo sofreram transformações e foram consideradas também como fardo, às vezes pela própria família, às vezes pela própria relação do direito com a sociedade. Por exemplo, o caso de mulheres, às vezes, que sofrem abusos e não pensam logo, por exemplo, em denunciar o cara, porque elas já vê que o Estado ele não defende de fato as mulheres. Eles fazem as perguntas erradas, às vezes, em relação à questão mais da vítima, mas não perguntam em relação ao agressor, né? Porque a gente, como a gente sabe, ainda tem uma estrutura patrimonial muito imensa aqui, nessa base dessa sociedade. Então, essas transformações, elas impactam de uma forma, assim, muito fria a realidade dessas pessoas. Onde elas, às vezes, elas acabam ficando depressivas por conta de como elas são tratadas perante outras pessoas, perante o Estado, perante essa relação que a gente tem da lei, por exemplo, em alguns sentidos. Porque, às vezes, como a gente sabe muito bem, né, a vida, em alguns sentidos, ela é injusta, né, com algumas pessoas, né, essas pessoas falam isso, né, minha vida é injusta em alguns sentidos porque eu fui acusada de um crime que eu não cometi, né, e eu vou ter que pagar o preço por isso, não é verdade? Então, continuando a leitura aqui, né, Gregório se sentia o mais assustador de todos os insetos. Então, a primeira revelação é: será essa também a dor de quem sente a rejeição em razão do que exterioriza? Não sei. Só sei que o fato do livro muito se assemelha à realidade do protagonista do mundo real, que por muitas vezes agoniza na luta para tentar voltar à sua condição natural, um conflito entre os seres em posições sociais. Mas algumas vezes não consegue voltar à sua condição natural, que é uma condição livre de dor, livre de frieza, né? Livre de uma metamorfose agonizante que faz a pessoa não se sentir mais feliz como ela era, ou pelo menos confortável. Então, em relação à série, a personagem Annie Montgomery, quem assistiu sabe que ela é uma personagem muito fria e calculista, e a gente se pergunta por que ela é uma personagem assim? Porque ela não é de outro modo, né? E a partir daí ela fala sobre a questão de confiança, que quando você confia em alguém, você dá o poder dessa pessoa te destruir. E a partir daí a gente já percebe que ela tem uma relação muito fria com a confiança, onde ela não consegue confiar plenamente em alguém, no sentido de dizer, olha, eu confio em várias pessoas. Não. Tanto que a personagem lá, a outra personagem que ela se envolve, né, ela diz sobre o seguinte, sobre a Annie Montgomery. Diz que ela é uma brilhante pessoa, mas como uma cientista ela é péssima, porque ela se baseia no sentido de que não se pode confiar em ninguém. Não pode. E ela diz sobre isso que isso é um equívoco, né? Mas aí você se pergunta, né? Como assim? Por que ela não confia em ninguém, né? O que aconteceu? E aí a gente vê fatores que poderiam ter sido melhores ajustados, fatores melhores que poderiam ter sido conversados na vida dela, mas que não aconteceu. Aí o que a gente só pode fazer é o quê? É imaginar e pensar que aquilo poderia ter acontecido, e aí talvez ela teria não tido mais essa conduta, né? No sentido de olhar para o próximo e não ter aquele carinho, aquele amor, mas sim uma questão só de objetivo, de frieza. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Primeiro, a família dela
não era uma família que dava muito suporte. A gente sabe muito bem que a família, ela influencia muito em algumas questões, às vezes, da personalidade de alguém, em algumas situações, não são todas, né? Mas no caso dela, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe dela não tratava ela com amor e carinho, a mãe dela, ela também era uma personalidade difícil de se lidar, e a partir daí ela não conseguia ter uma amizade franca com a mãe. E na série não mostrou ela tendo muitas amizades. Por exemplo, amizades assim, tipo de você sair, conversar sobre alguns problemas. Ela não se abria. Então isso já causou um fechamento da questão dela poder querer conversar sobre o problema e dizer que ela queria melhorar em tal aspecto, porque ela só conseguia ver o exemplo ali na casa dela da mãe. E a mãe dela era muito conturbada. Então, ela estava naquele mundo ali fechado, né? E o exemplo que ela tinha era a mãe, que era muito conturbada, né? E que não dava o devido amor para ela, no sentido de mãe para filha. E ela se moldou nisso no futuro, quando ela teve, que eu já vou comentar. Então, como ela não confiava na mãe, ela confiou num cara que certa vez foi lá fazer um serviço na casa dela. E esse cara, ele foi muito gentil com ela, né? E tem uma frase que diz: gentileza gera gentileza. E aí ela acreditou nesse cara, ela quis ser amiga dele. E aí, numa decepção amorosa que ela teve, ela foi atrás do cara, se eu não me engano foi. Ou não lembro direito se ela se encontrou com o cara ou se ele foi atrás dela, mas enfim. E o que aconteceu foi o seguinte: o cara acabou abusando dela. E ela mesma disse, ela mesma se culpou. Por que vocês acham que ela se culpou? Porque a gente vive numa sociedade que, se a gente fez muitas situações com homem e mulher, a mulher muitas das vezes é culpada. Ela é vista como um ser, às vezes, por exemplo, maligno por algumas pessoas, né? No sentido de que o homem ele faz algo errado, a mulher está perto na situação também, mas a flecha vai logo para aquela mulher. Mas por que isso acontece? Porque são séculos que a mulher ela é vista desse jeito. E não é de um dia para o outro que isso vai sumir, né? Então, ela se culpa. Ela diz, eu não lembro o que ela diz agora, ela disse lá na série agora, mas ela se culpa. E isso é muito triste de se ver, porque ela era uma adolescente ainda. Ela não tinha ainda alguns conhecimentos que ela podia ter conversado mais com ela não conversava, né? Ela precisava desse apoio e não tinha esse apoio da família, né? E isso aconteceu com ela, e a primeira coisa que aconteceu foi ela se culpar. E essa culpa amargurou profundamente o sentimento dela em confiar nas outras pessoas, de ter bons amigos do lado dela, dela poder ver que tem pessoas que são boas, mas ela transferiu isso de uma tal forma que foi para todo o ciclo social. Ela não conseguia ter assim uma pessoa dizer: olha, ele é meu irmão, eu confio nele. Não, ela não conseguia. E a gente percebe que os estigmas da sociedade, os estereótipos, né, de que a mulher vai ser sempre a culpada, a mulher que está às vezes no foco da situação, e quando na verdade ela não devia estar no foco, e sim aprendendo a ser cuidada, né, no sentido de não ser aquela pessoa culpada, né, em situações que o homem que erra. Mas isso não é visto. Muitas das vezes não é visto. O que acontece é o contrário, é a inversão dos valores. A pergunta não vai para a vítima, a pergunta vai para o agressor. Como assim? Às vezes, para algumas pessoas que elas assimilaram esse regime machista, né? A pergunta que vai ser transmitida primeiramente é para o agressor se defender, não para a vítima se defender. E aí a vítima, que já sofreu a situação, né, que já teve aquele trauma, ela não consegue confiar. E é muito difícil saber ainda que muitas pessoas que têm um poder no direito usam de maneira errada. A gente se pergunta, por que isso? Por conta de uma forma de cotidiano que acabou virando uma norma, no sentido de que, de tantas vezes que as pessoas trataram de maneira errada, né, a questão do gênero, por exemplo, inserido no direito, numa situação de abuso, numa situação desastrosa entre o homem e a mulher, quem era culpado? Quem era culpada? Era a mulher, muitas das vezes, né? A pergunta ia para ela, de forma errada, e não para o homem, para
ver o que aconteceu e ver quem foi o culpado da situação. E isso gera uma insegurança jurídica. Ou seja, quando na verdade o direito devia dar uma segurança para a mulher, para ela já quando acontecesse algum desastre com ela, né, no sentido de dignidade, ela poder pensar, eu posso contar com o Estado, eu posso contar com o direito. Mas isso não acontece, muitas das vezes. E é o caso dessa mulher. Ela não consegue superar esse fato que aconteceu com ela, ela fica grávida, e a mãe dela já não era uma mulher de dar apoio. E a gente sabe muito bem que muitas das vezes mulheres grávidas que não têm um marido são tratadas de forma preconceituosa, né? Porque já falam que já inventam suposições sobre ela, insinuações, e a mulher já se vê como uma mulher culpada. Ela já não tem um apoio jurídico e ela ainda é vista como um estereótipo ruim na sociedade. E a partir daí ela passa a ter uma metamorfose de forma fria, onde ela, além dessa personagem não conseguir confiar no próximo, ter amor ao próximo porque não lhe foi o seu cotidiano, né? Ela ainda não tem um apoio jurídico e ainda vai passar por uma fase, né, de muito sofrimento, né? E a partir daí ela vende o bebê dela, porque ela não consegue pensar em criar a criança, não consegue pensar em dar amor para essa criança. E aí ela ganha muito dinheiro vendendo a criança, né? E a partir daí a gente pensa, que mulher fria, que mulher sem coração. Mas aí a gente também tem que se perguntar, o que o direito poderia ter feito na vida dessa mulher para ajudar ela de uma melhor forma? E os estigmas sociais que ainda existem, como é que a gente pode combater esses estigmas, né? Como poder fazer eles não ter mais, assim, essa questão de um estereótipo tão, assim, geral, onde a gente ouve falar de uma mulher grávida, mas que não tem marido, a gente já começa a pensar, meu Deus, que mulher é essa? Aquela como se a gente fosse superior à pessoa, quando na verdade não é isso. Por isso que se fala a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa. A dignidade dessa mulher foi tirada de uma forma, assim, muito ali, como eu posso dizer, no sentido falso, porque ela confiava no cara e o cara se aproveitou dela, né? E infelizmente tem muitas pessoas assim no mundo, muito mesmo. Mas quantas vezes as mulheres conseguem um apoio nesse sentido e que elas possam estar no processo de superar? Muitas das vezes elas se culpam igual a personagem fez. E por esse motivo ela não conseguiu aceitar o que aconteceu com ela de uma forma que eu digo no sentido de aceitar, de ela poder procurar uma ajuda. E a partir daí, né, ela se baseou nas relações negativas que ela teve para não confiar mais em ninguém, né? E inclusive um dos personagens chama ela de indomável. Mas na verdade ela não é indomável. Na verdade, os acontecimentos que ela teve na vida dela fizeram ela se fechar completamente pro lado humano que ela tinha. Não que ela não seja mais humana, mas no sentido de ela ter mais emoções antes, porque depois disso, quando ela teve um conflito do ser dela com as imposições sociais que ela sofreu, ao ter um bebê na barriga, né, e ser vista de uma forma diferente, e ainda mesmo se ela, no caso, colocar no interno dela que ela tinha sido a culpada, ela não conseguia se ver como uma mãe que pudesse dar amor a uma criança, a uma filha, a um filho, né? Então, a partir daí, ela foi vista como um indivíduo isolado no seu meio, porque ela não conseguia mais, de fato, ter aquela interação de verdade com as pessoas. Quando eu digo isso, não é porque a pessoa pode estar no meio cheio de pessoas que ela está interagindo, ela pode estar isolada no sentido dela, no sentido de ser dela. E a partir daí, foi justamente o que aconteceu com a personagem. Você percebe que ela é isolada na sua riqueza ali. Aquela fachada dela é uma fachada justamente porque aconteceu com ela, e o modo dela superar isso foi justamente colocando ditames, foi colocando ditados, né, a respeito, né, do que ela acreditava, certo? E a palavra, eu errei na palavra ditames, é ditados. Então, essa temática
assim como no livro fala de um indivíduo isolado do seu meio, despido de sua humanidade, heterodeterminado pelas condições sociais, é justamente o que aconteceu com essa personagem. É justamente o que aconteceu com a personagem. E que acontece muitas das vezes com pessoas que não conseguem, às vezes, ter um maior apoio, às vezes, para o próprio direito, e isso recai sobre elas, de uma forma assustadora, que influencia na sua vida como um todo, né? E, inclusive, um personagem indaga ela, porque ele só via ela como uma personagem fria, onde ele diz o seguinte: como é descobrir ser humana no final das contas? Porque para ele ela era despida de humanidade, ela era uma personagem fria, calculista, mas em determinado momento da trama, ela demonstra uma humanidade. E aí você pensa, tudo que aconteceu com ela podia ter tirado toda a humanidade dela? Podia sim, mas ainda assim não tirou. Mas há alguns casos em que isso infelizmente não acontece, né? Você pode pensar, a pessoa podia ter tido um melhor apoio da família, do direito, mas não teve, né? E ele também, o personagem, ele fala para a personagem o seguinte: foi porque conseguiu suprimir a sua humanidade com tanta eficácia que passou a acreditar que ela não existe. Ou seja, quando ele diz isso, é ver a humanidade das outras pessoas. Porque ela sufocou, ela isolou, ela se fechou. Foi isso que aconteceu com ela. Ela teve essa metamorfose negativa, nesse sentido de não conseguir voltar àquela sua condição lá do início, de antes, quando nada tinha ainda acontecido com ela. Mas como várias coisas aconteceram, mudaram essa personagem para sempre, entendeu? E também a gente sabe muito bem que como ela sofreu esse abuso, né? Aí nós tivemos o quê? Uma violação à dignidade da pessoa humana, né, para ela, e que infelizmente nada foi feito, né? Então o livro A Metamorfose serve também de uma metáfora para essa série, porque ela vai mostrar um indivíduo excluído do sistema de relações humanas. Só que na série ela não é totalmente excluída, mas ela escolhe ser excluída no sentido de ter um verdadeiro, por exemplo, hall de amigos, de pessoas que ela pode confiar. Porque o que tem ali é só uma relação de negócio, de dinheiro, mas não é de verdade aquilo que a gente pode chamar de amizade, né? E vai mostrar justamente isso, né? Subtraindo da qualidade inerente à sua personalidade, né? Que é justamente falar da personalidade dessa pessoa, em como foi, e como também o que aconteceu com ela foi que foi furtado a sua dignidade, a partir do momento que ela foi abusada, né? E aí a gente percebe o quão profundo é falar também sobre a essência do ser humano, a partir do momento em que algumas coisas desse ser humano é furtado, e como isso, né, muda toda a trajetória dessa pessoa. E o livro da Metamorfose fala justamente sobre essa mudança, né, que a gente pode inserir, por exemplo, nessa personagem. E também o modo dessa personagem colocar uma máscara no seu rosto para fingir que é forte, para fingir que é fria, é justamente concentrando-se nas suas riquezas. E também quando ela diz sobre... Ela tem um livro na série e lá ela sempre diz que há um propósito na vida, né? Só que na verdade isso é uma capa para afugentar a dor dela do que ela sofreu. Porque ela não acredita que as coisas que têm acontecido com ela foram sorte. Foi uma coisa assim aleatória. Aquilo foi para alguma coisa. Porque se ela acreditar que aquilo foi para nada, a sua alma, num bom sentido, morre. Porque ela precisa ter um aprendizado daquelas coisas. E o que ela teve foi justamente a negatividade, né? A solidão, o pessimismo, né? Que, de certa forma, levou ela a uma depressão. No sentido de quando ela viu que ela não podia criar aquela criança, quando ela se sentiu culpada, quando ela não devia ter se sentido e colocou a culpa somente em si. E a partir daí a gente vê uma depressão, né? Na pessoa, dela não conseguir superar aquilo de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma que no futuro, claro, ela nunca vai esquecer da dor que sentiu, mas que ela possa dizer, eu tive uma melhora. A gente não vê isso na personagem, a gente não vê. Então, é justamente sobre isso que o livro do Kafka fala, danos ocasionados aos direitos humanos, onde eles recaem numa realidade fria, onde eles transportam tudo isso. E é justamente sobre isso que a série realmente fala, né?
é justamente sobre isso. Então eu recomendo muito essa série para todo mundo assistir. E como isso muda a vida do ser humano, a essência que você pode questionar. É muito importante ressaltar que a metamorfose vista no livro do Kafka incide de uma forma muito intensa na série Dilema, na cena em que a filha dá a oportunidade da mãe, que é a Annie Montgomery, conhecê-la melhor, só que ela faz isso sob tais condições, e a Annie Montgomery, ela prefere ficar sozinha, solitária, porque apesar do amor que ela tem pela filha, ela não consegue se desprender de uma condição que a metamorfose a colocou, que é nesse sentido da solidão. E aí a gente vê justamente isso no final da série. Ela desse jeito, sem a filha, né? E, inclusive, né, ela fala para a mãe, adeus mãe, porque ela sabe que ela diz, né, ela escolheu aquele caminho e como ela sempre foi solitária nesse sentido, ela não vai sair dessa condição dela. Porque para isso para ela é a vida dela. Ela não consegue ver uma mudança nesse sentido de valor a ponto dela poder ir viver uma vida diferente com a filha, conhecendo ela mais. E um ponto também interessante de pessoas que às vezes passam por metamorfoses é que, às vezes, elas acham que, não salvando elas mesmas, elas podem salvar outras pessoas. É o caso lá do capacho dela, na qual na cabeça dela, ela salvou ele. E em dado momento ele diz, você não me salvou, você me explorou. Porque ele era um cara que estava preso na prisão, né? E aí, o que aconteceu foi que, quando ele saiu de lá, ela ofereceu uma oferta para ele, dele servir a um propósito. Porque ela sabe que uma vida com um propósito é uma vida que para ela tem mais valor, que tem mais sentido, mais significado, né? E sem isso, ela não consegue ver uma essência assim de vida. E a partir daí, ele é leal a ela. Ele é como se fosse além de um empregado, né? Uma pessoa que sempre vai servir ela, uma pessoa também que ela é obrigada a confiar, né? Porque praticamente na série, só ele que ela confia em relação a fazer determinadas atividades. E a gente vê que algumas pessoas que passam por algumas fases, elas acham que podem salvar outras pessoas, em alguns sentidos, quando na verdade elas não estão salvando. Elas estão explorando essa pessoa. E isso é uma coisa perigosa, é um ciclo vicioso, né? Onde uma pessoa vai servindo a outra, achando que foi salva para aquela pessoa, às vezes na sua inocência, quando na verdade não. Ela está servindo como se fosse um modelo de reserva para aquela pessoa que, na cabeça dela, ela não conseguiu, né, sair daquela condição de vítima. No sentido de não ter conseguido ter um apoio, né? E aí ela transfere essa situação para outras pessoas, se achando uma salvadora, né? É uma forma dela contornar o problema dela, né? Projetando em outras pessoas. E isso é perceptível na relação entre os dois.